Então, boa noite a todo mundo. Tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o curso de Árvore da Vida. Tá? O que é esse curso de Árvore da Vida? A Árvore da Vida, eu tenho aqui um desenho pronto já, que eu posso mostrar para vocês. Essa aqui é a minha Árvore da Vida. Tá? Ela não tem interpretação, mas eu vou falar a respeito disso. O que é a Árvore da Vida? A Árvore da Vida é como se fosse um mapa em que está determinado todos os caminhos que a gente tem que percorrer no decorrer da vida para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Ele dá todas as virtudes que eu tenho que conquistar e indiretamente acaba mostrando os defeitos também, porque geralmente as coisas na nossa vida são dentro da dualidade. A gente costuma primeiro fazer a coisa errada para depois fazer a coisa certa. E aí, então, a Árvore da Vida nos mostra direitinho essa parte de que aonde eu estou fazendo a coisa de acordo com o meu programa e aonde eu estou fazendo errado. Detalhe importante, no momento da nossa concepção, nós já estabelecemos quais são as missões que nós vamos cumprir aqui nessa vida. E aí, no momento que a gente nasceu, a gente já vem com esse mapa definido e no decorrer da vida a gente fica cambaleando de um lado para o outro até encontrar o caminho. Essa é a nossa realidade. Então, o que a Árvore da Vida me proporciona? Ela me mostra quais são os caminhos que eu devo obrigatoriamente percorrer e eu não posso me esquivar deles, porque senão eu vou ficar com algum débito e toda vez que eu fizer uma coisa mal feita, essa coisa vai voltar para mim. Eu tenho que novamente executar uma tarefa. Vamos pensar assim, em várias vidas anteriores eu cometi os mesmos erros. E aí eu venho trazendo esses erros junto, que é o que a gente chama muitas vezes de karma. Só que não é um karma no sentido de castigo, e sim no sentido de que são as lições que eu devo aprender. Então, por exemplo, aqui, esses caminhos que estão pintados aqui, são os caminhos que eu tenho especificamente que percorrer. Podem ver que não são todos, tá? E sim alguns, porque ao longo de diferentes vidas a gente vai percorrendo e vai completando o nosso caminho. E todo o caminho que eu for percorrer no sentido positivo e do negativo, esse eu aprendi a lição. Agora, se eu estiver batendo a cabeça na parede em cima de um caminho específico e cometendo o mesmo erro, eu vou continuar cometendo erro até que eu reverta essa situação. A grande vantagem dessa Árvore da Vida, ela me bota os 22 caminhos, que depois eu vou listar eles para vocês, 22 caminhos que eu devo percorrer para o meu crescimento pessoal, e essas bolinhas, elas são os estágios intermediários que eu alcanço ao longo do tempo, o que eu vou ter que aprender também nessa passagem de um estágio para o outro. Vocês notem que aqui embaixo, digamos assim, seria a nossa vida material agora. Aqui está a posição do aprendiz, aqui está a posição do mestre, e acima disso aqui já são as posições de aprendizado, digamos, de ascensão. Enquanto eu não tenho conhecimento de nada, eu sou que nem se fosse uma pedra bruta. Aos poucos eu vou me lapidando até que eu consiga atingir o nível do mestre. E o nível do mestre, um detalhe importante, não é aquele que sabe tudo, e sim aquele que está vendo todos os caminhos que tem pela frente. Então é o momento que a gente atinge a humildade para conseguir aprender o que for necessário. E notem que esse caminho do meio, que é o do mestre, é o único caminho que está interligado com todos os outros. Casualmente eu tenho conexão com quase todos eles dali para cima. Tá? É um caso específico meu, isso aqui. Aí eu tenho aqui, isso aqui é de uma outra pessoa, que eu não vou divulgar o nome, mas seria uma outra pessoa, que é um caminho já diferente do meu, pode ver. O que importa aqui nesse todo, a questão é eu saber determinar quais são os caminhos que eu tenho que percorrer, o que eu preciso aprender com esses caminhos, e indiretamente essa árvore me dá aqueles caminhos que eu já tropecei várias vezes. Tudo que eu trago de cargas de outras vivências, elas acabam sendo denunciadas aqui. Por exemplo, eu tive muito problema com apego e desapego. E até hoje eu tenho
tenho que lutar contra os meus apegos e desapegos. Esse é um dos primeiros caminhos que eu tive que começar a vencer. Segundo lugar, estou falando de mim, a compreensão do divino. Isso também é uma das coisas que eu tive que desenvolver ao longo da vida. Aí eu consegui uma harmonia dentro desse contexto de apego, de divino e tal, e eu começar a buscar harmonia. Isso quer dizer que por algum tempo eu vivi muito em desarmonia. E assim sucessivamente eu vou ter vários caminhos que eu devo percorrer, e toda vez que eu conseguir percorrer eles, tanto no negativo quanto no positivo, eu estou um degrauzinho acima dentro da minha evolução. De uma forma geral, os caminhos, vou só varrer eles assim rapidinho, no ponto final eu tenho que atingir a perfeição, tá? Mas então vamos dizer, onde é que começa essa coisa? Em primeiro lugar, eu tenho que entender a compreensão do divino, o que é o divino, o que é Deus dentro da minha vida. Segundo lugar, eu tenho que saber desenvolver dentro do meu relacionamento, da minha vida, o amor universal. Não é o amor paixão, é o amor universal na sua maior frequência. Essa questão dos apegos e desapegos, eu tenho que saber vencer. A questão de dom-doação, eu recebo um dom divino, vamos supor, energia nas mãos para passar adiante, esse dom tem que virar uma doação. Porque se eu receber esse dom divino e não passar adiante, eu tenho dificuldade também. Tudo aquilo que eu não fizer o lado positivo e passando, compartilhando com os outros, tudo isso vai virar em dificuldade. Por quê? Porque eu estou deixando o meu ego dominar, e o meu ego é egoísmo. Então, isso é uma forma de eu aprender a lidar com as coisas que eu recebo, e dar e receber, no caso. O eu, o que é o eu puro, o meu eu divino? Eu acabei de falar do ego. O ego, na realidade, é o meu eu poluído, digamos, o meu eu corrupto, porque já está manipulado pela minha mente, e eu tenho que aprender a deixar com que o meu eu divino prevaleça dentro do contexto do meu ego. É como se eu tivesse duas pessoas dentro de mim. Eu tenho o ego e tenho o eu. O ego é o malvado, o egoísta, aquele que quer dizer que eu sou o melhor de todos e o resto não é nada. E o meu eu divino é aquele que tem que compartilhar a vida com os demais. Então, tem duas coisas que eu devo trabalhar dentro da vida. Outra coisa, abertura. Eu tenho que estar aberto o suficiente para receber novas informações. Porque às vezes eu sou fechado, eu sou cabeçudo e não quero nem ouvir o que o outro tem para dizer. Então, esse é um ponto que eu tenho que trabalhar dentro de mim. O conflito de alma, propriamente dito, é que a gente tem a alma e tem o espírito. No caso, a alma está permeada pela parte da mente consciente, e o espírito é aquela parte divina que nós temos. E aí, então, ali existe um conflito. Porque eu quero ser o ser divino, mas ao mesmo tempo eu fico me debatendo em cima da matéria. Apesar de que a matéria, na realidade, é o meio pelo qual eu vou conseguir o meu crescimento pessoal. Aí tá, tudo bem, eu tenho essas informações, mas e agora? O que eu devo fazer? Como é que eu vou conseguir atingir essas coisas que eu estou falando aqui? Então, aí vem a questão de tomada de atitude, porque toda vez que eu sei o que eu devo fazer, aquilo que eu devo fazer não vai se fazer por si só. Eu tenho que trilhar o caminho, eu tenho que batalhar, ou seja, eu tenho que ter atitude para mudar dentro da minha vida as coisas que eu preciso. Depois disso, paralelo a isso, eu tenho o caminho propriamente dito, aonde eu quero chegar, o que eu quero dessa vida, para que eu estou aqui? Então, esses questionamentos todos, eu consigo ter uma luz nessa montagem. Aí depois eu tenho também a força divina para trabalhar, que muitas vezes eu quero ser o poderoso, mas na realidade eu tenho que aprender a ter humildade também, eu tenho que ter força, mas com humildade. Eu tenho que ter o conhecimento, mas eu tenho que ter a sabedoria. E qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é eu simplesmente aprender alguma coisa. E a sabedoria é eu saber usar aquilo ali, botar em prática e passar isso adiante para as outras pessoas. Tá? Os anjos são uma força divina que nós temos, que nos iluminam, que nos dão força para enfrentar tudo. E outra coisa, nós temos o anjo da guarda,
que é o cara que está 100% por dentro de toda essa estradinha aqui, e ele vai sempre estar nos orientando dentro desse contexto aqui. Muitas vezes eu deixo que a minha mente consciente, o meu ego, me direcione e não dou importância para a voz do meu anjo da guarda. E ele sabe muito melhor do que eu o que eu preciso fazer. E aí, então, ele me dá aquele conselho, aquela intuição de que, ó, faz de tal forma, e aí eu vou pelo caminho errado. Mas eu primeiro tenho que quebrar a cabeça para depois aprender. E é assim que funciona a nossa vida. A gente primeiro faz a bobagem para depois resolver remendar a bobagem. Aí, nós temos que ter também a capacidade de aceitação e de aprendizado, porque o meu crescimento só vai estar disponível se eu estiver assimilando informações novas, deixando entrar coisas novas e buscando as informações. Isso tudo são caminhos que eu estou falando para o nosso desenvolvimento. Isso tudo está estampado aqui na árvore. A questão da harmonia. Como eu posso harmonizar situações diferentes? Nós somos N pessoas aqui dentro, cada uma com a sua personalidade, cada um com o seu ego, cada um com o seu eu, e nós temos que saber harmonizar, tanto que nós vamos também trabalhar em cima dessa questão de como eu vou me situar dentro do contexto da vida, no qual eu tenho que aprender a me desenvolver, aprender a respeitar as outras pessoas e assim sucessivamente me harmonizar dentro desse ambiente. O mundo da matéria, ele é uma parte importante para nós porque nós nascemos dentro do mundo da matéria e é dentro da matéria que nós temos que aprender o crescimento pessoal. Portanto, ele não pode ser o fim último das nossas atividades. Na realidade, ele é um meio de crescimento, porque eu tenho que comer, eu tenho que ter onde morar, viver, me locomover, mas não quer dizer que isso é o fim último de todas as coisas dentro da minha vida. Eu tenho que ter um propósito maior na questão do meu crescimento pessoal, na questão da espiritualidade, e aí, através disso, eu vou buscar um caminho melhor para mim. Quanto mais eu conseguir subir nesses degraus, mais eu vou estar enxergando o mundo e a realidade mais facilmente, eu vou saber aceitar as coisas que não estão dentro do meu propósito e saber trilhar aqueles caminhos que eu preciso trilhar. Vencer o ego é uma das coisas mais difíceis, mas também, ao mesmo tempo, mais importantes dentro do nosso dia a dia, porque a gente está sempre brigando consigo mesmo pelas suas vaidades, pelas suas paixões, pelo seu egoísmo. Então, isso tudo está determinado ali dentro dessa árvore que eu tenho que aprender a lidar com isso. Nem todo mundo, talvez tenha gente que já tenha essa questão do equilíbrio no ego, por isso que tem muita diferença entre uma árvore e outra, de uma pessoa para outra. E até que no final, no momento que eu conseguir vencer todas essas paixões e fazer os meus crescimentos, aí eu consigo chegar naquela chamada perfeição alcançada. Não é perfeição absoluta, é tipo assim, é como se eu vou ascensionar a minha alma. Claro, depois de percorrer todos os 22 caminhos e os 10 estágios em questão que a gente tem intermediário. Então, qual é o fundamento dessa formação de fazer a árvore, de aprender? Eu posso aprender isso para fazer para mim, como para qualquer outra pessoa. Tá? Eu posso montar a árvore de toda a família. Quando eu aprendi a montar, essa aqui é uma árvore genérica já com várias interpretações. Ela não é de uma pessoa específica, ela é um mapa para a gente saber interpretar cada andamento desse crescimento. Eu tendo esse mapa na minha mão, em primeiro lugar, eu vou entender aonde estão meus apegos, os meus erros, as minhas cabeçudices, o que eu vou ter que mudar. Aí, quando a gente monta o mapa, a gente anota ali, tem várias formas de anotar, eu vou encontrar pelo menos uns 3 ou 4 caminhos aqui que são as minhas maiores dificuldades. É onde eu estou batendo com a cabeça na parede. Aí depois tem outros que não são tão graves assim, outros que são um pouco mais moderados. Aí as pessoas me perguntam, mas e como é que eu vou vencer? Procura o pior deles. O pior deles, aquele que tu está sempre cometendo o mesmo erro, aquele que sempre o problema volta para ti, esse é o caminho principal que tu tem que combater.
Porque se tu conseguir, isso é fácil de localizar aqui dentro da árvore, se tu conseguir vencer aquele um caminho, tu começa a mobilizar todos os outros a teu favor. Então, suponhamos que vocês tenham, dos 22, talvez, vão dizer que tem 15 caminhos a percorrer. Mas só tem 3 deles que são as grandes dificuldades. Aí eu vou atacar aqueles 3. E no momento que eu conseguir vencer 1, vencer 2, vencer 3, os outros já passam a ser assim, uma coisa simples. É justamente a parte que a gente está na metade do caminho, que é a parte do mestre, onde eu já enxerguei o que eu tenho que fazer e a questão agora é só trilhar o caminho. Tá? E aí a vida se torna mais fácil. Já, mas a vida é difícil. Claro, a vida é difícil porque eu complico ela. Porque se eu fosse fazer tudo como está dentro do script, dentro do projeto divino, que eu fiz na qualidade de espírito, ainda por ser concebido aqui, fui eu que montei isso. Não é que isso caiu do céu, não é que o anjo não sei qual que inventou isso aqui, fui eu que decidi baseado nas minhas experiências anteriores. E aí eu venho para cá e eu caio exatamente naquela família, com aquele pai e mãe, com aqueles irmãos, com aqueles pessoal, contexto onde eu vivo, que vai me ajudar a preencher esses caminhos todos. Uma vez que eu sei qual é o caminho que eu tenho que trilhar, a vida se torna bem mais fácil. Então, esse é o objetivo principal dessa árvore da vida. Claro que o curso ele é feito de uma forma extremamente simples para poder compreender basicamente tudo que a gente precisa. Mas claro que isso na realidade faz parte das Sefirotes, da Cabala, tá? Que é um estudo que é para uma vida toda, não é uma coisa assim tão simples. Mas o mapa básico ele é bem revelador e bem simples de trabalhar. Então esse é o objetivo desse curso, é aprender a fazer a minha árvore, aprender a fazer a árvore de qualquer um de vocês, e aí eu interpretar e daí, tem que mudar de tal ponto, aqui eu tenho que fazer uma atitude. E um detalhe interessante, eu tenho, tipo, cada estradinha dessas que eu tenho que percorrer, cada caminho, eu tenho praticamente um capítulo inteiro do curso em si para discutir e debater sobre os prós e os contras, o ponto negativo, o ponto positivo. Então eu vou conseguir montar um pacote de comportamentos, pacote de atitudes para mudar isso aí. Tem as duas alternativas. Ou eu vejo a minha árvore da vida, me dou conta de tudo que eu tenho que fazer e não faço nada. Aí eu vou estar batendo a cabeça no mesmo ponto, nos mesmos erros, vou passar o resto da vida cometendo os mesmos erros. Ou eu tomo uma atitude, olha o seguinte, essas 2, 3 coisas aqui, a partir de agora, já que eu conheci, já que eu aprendi, eu vou começar a trabalhar. E aí com isso eu vou perceber daqui 1 mês, 2, 3, 1 ano, sei lá, eu já faz 25 anos que eu aprendi isso aqui. E eu tenho muita coisa ainda por aprender. Mas o mais glorioso de tudo isso é que eu consegui entender direitinho onde é que estão meus apegos, onde é que estão os meus erros, onde é que está a minha teimosia, onde é que está o meu ego, tudo isso eu consegui entender. Então fica mais fácil de eu lidar com isso. Às vezes a gente faz alguma bobagem, mas não se dá conta. Agora se tu olhar para cá, tu te dá conta, olha aqui, eu tenho tal caminho, isso aqui eu tenho que começar a controlar. Eu tenho que estar intencionalmente controlando esses caminhos que eu preciso desenvolver. E os outros vão acontecendo por si só. Vocês podem ver como isso aqui está interligado um com o outro. Cada vez, vamos dizer assim, se eu levantar o nível de um determinado ponto, eu estou arrastando os outros, porque é que nem se fosse uma rede. Eu estou arrastando os outros pontos junto, porque para mim vencer tal apego, eu tenho que vencer um outro aqui do lado e o outro aqui, para conseguir levantar. E assim, então, funciona todo esse mecanismo. Descobrir quais os caminhos que eu tenho que percorrer, ver quais as atitudes que eu tenho que tomar e decidir entre esses vários caminhos qual é o principal e qual é o menos importante. Não quer dizer que eu não deva fazer, não, pelo contrário, eu tenho que fazer todos eles. Mas aí eu atacando aqueles mais difíceis, aí as coisas vão se tornando mais fáceis para mim. De uma forma assim bem rápida, é isso que eu tinha para fazer. Tá? Então isso depende do trabalho que cada um vai fazer em cima disso aqui. Então todos esses caminhos que eu
citei, nós temos aqui um resumo do resumo do resumo, é o que eu li rapidamente. Cada caminho desses vai me trazer uma mensagem, cada um deles vai me trazer uma carga de trabalho. E aí eu vou entender o que eu preciso fazer. Eu, usando o meu nome é Carlos, então um dos principais pontos que eu tinha é a questão dos apegos e desapegos. Então eu tinha muitos apegos, muita cabeçudice, muita coisa, os conceitos e preconceitos, geralmente é ali que a gente pega nos apegos. Então eu tive que durante algum tempo trabalhar esse aspecto para eu conseguir me libertar dessa algema. Isso é como se fosse uma algema que está me prendendo no chão. Aí no momento que eu consigo me libertar, digamos, dessa algema, é o ponto em que eu consigo evoluir um pouco. Um pouco de cada vez, né? Porque é um passinho só. Mas se tu considerar que até a metade da vida tu deu cabeçada, então tá na hora da segunda metade da vida tu começar a fazer as coisas certas e não dar as cabeçadas, evitar. Muitas vezes eu posso fazer desmembramentos dessa interpretação toda para o momento de agora, por exemplo. Tem toda uma metodologia por trás disso aí. Então eu pego um ponto em si, vou desmembrar aquele ponto e daí eu analiso, e agora? Eu estou em tal situação, o que eu preciso fazer? Vamos trabalhar esse aspecto para tentar desvendar esse mistério. Então está em cada um a questão de buscar essas informações, tá? Então essa sabedoria toda ela já vem de milênios e milênios. A Cabala deve ter mais de 4.000 anos de sabedoria. Antes disso, até os mestres de Atlântida já usavam essa metodologia aqui. Então, é uma coisa que já vem... É a sabedoria humana resumida num mapa para entender a sua própria vida. Basicamente é isso aí. Tá? Então, muito obrigado pela atenção.